Olá, gente querida. Nos últimos dias, Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. O pecado imperdoável e o pecado para a morte. Eu quero começar fazendo a seguinte pergunta retórica. O que é o pecado imperdoável de Mateus 12, 31 e 32? Eu vou ler lá com vocês. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Uau! Aqui está dizendo que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito, não tem volta, não tem perdão. A gente tem que começar, em primeiro lugar, definindo o pecado, a blasfêmia do Espírito Santo. O que é a definição de blasfêmia do Espírito Santo? O elemento crucial aqui no texto envolve duas palavras gregas usadas aqui no Novo Testamento. Primeiro é blasfemel, que é o verbo, e depois o substantivo, que é blasfêmia. Estas palavras significam falar de maneira injuriosa, difamar, falar mal, quase que um xingamento. Tá bom? É isso que significa. A primeira visão diz que esse pecado pode ser cometido por qualquer incrédulo nos nossos dias. E se refere ao pecador que rejeita a voz do Espírito Santo, definitivamente, não aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, e num certo momento o Espírito Santo para de falar para a pessoa, para de tentar convencê-la. E o indivíduo, dessa maneira, ele está definitivamente condenado. Por quê? Porque ninguém pode mais convencê-lo. Se o Espírito Santo desiste, então ele não vai se converter. A segunda visão é uma visão um pouco diferente, É uma visão que é mais defendida por muitos pentecostais, assembleanos, que diz que é, na verdade, atribuir a Satanás uma obra realizada por Jesus, tá? Então, esta obra é apoiada por muitos estudiosos da Bíblia e a passagem para essa visão é esse texto de Mateus capítulo 12. Jesus cura um endemoniado, expulsa o demônio dele e eles falam que foi Beelzebul. Então, vejam que é uma diferença de visão. A primeira diz que é alguém incrédulo que, com todas as evidências da Bíblia, de Deus, do testemunho das pessoas, por mais que as pessoas falem, ele rejeita Cristo definitivamente. Isto seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo na visão de alguns. Na visão de outros, é mais sério. É alguém ver um milagre realizado pelo Espírito Santo e falar uma coisa horrorosa dessa, de que foi o diabo, tá? Para a gente chegar a uma conclusão, eu acho que a gente precisa entender um pouco mais do contexto histórico e todas as partes envolvidas, tá? Quem foi acusado de blasfemar contra o Deus Todo-Poderoso? Vamos ver a análise e a perspectiva histórica, tá? Jesus denunciou a maldade dos fariseus por causa desse pecado. Quem estava cometendo o pecado? Os fariseus. Mateus 12, 31 e 32 diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma coisa contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então os fariseus acusaram Jesus de blasfemar. Eles disseram que era blasfêmia de Jesus quando afirmou ter poder para perdoar os pecados. Lá em Mateus 9, 2 e 3 a gente lê isso. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema.
Eles disseram que Jesus blasfemava quando se igualava a Deus. Então, eu quero analisar em segundo lugar a perspectiva nacional, tá? Analisei a perspectiva histórica, trazendo o contexto daquela época para hoje, e a perspectiva nacional. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, enquanto a blasfêmia contra o Pai e o Filho aparentemente não é imperdoável? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Então, o contexto anterior da passagem de Mateus 12, 31 e 32 responde à questão. Lá em Mateus 12, 22 a 24. O texto diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Olha, até o povo já estava falando, ele é o Messias. Por quê, gente? Porque as profecias diziam que o Messias ia fazer o que Jesus fazia. Ia libertar os cativos, curar os enfermos. Vocês se lembram? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Isaías falou sobre isso. Então, o povo sabia que o Messias faria estas obras. E aí, a própria multidão começou falando: esse porventura é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: ele não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Então, gente, esse milagre aqui em particular foi um dos 35 realizados por Jesus e relatados nas Escrituras. Tá? Ele alimentou multidões, ele ressuscitou mortos, ele curou doentes, ele curou cegos, ele curou os paralíticos, ele expulsou demônios, ele fez 35 milagres relatados, mas na verdade ele fez muito mais. O próprio João diz que se tivesse colocado tudo no papel, não teria livro que comportasse, né? Mas a vasta maioria dos fariseus não o reconheceram. O povão reconheceu, alguns dos fariseus reconheceram, mas estes aqui não. Então, em face a tamanha rejeição, como eles rejeitaram o Pai? Pelas Escrituras. As Escrituras diziam como é que o Messias seria. E eles rejeitaram, porque eles sabiam do que a Escritura dizia sobre Jesus, sobre o Messias. Aí vem Jesus e vive e cumpre tudo que as Escrituras dizem. Nasceu em Belém, nasceu de uma virgem, e aí tem uma sabedoria com 12 anos na presença dos fariseus, ele deu um show ali da presença de Deus, da sabedoria de Deus, ou seja, ele, enquanto pessoa física, estava mostrando que ele cumpria as profecias sobre o Messias. A blasfêmia contra o Espírito Santo é resultado de tudo isso. Então isso não fala de um crente que às vezes luta com um pensamento na mente, fala um xingamento, uma coisa. Não, você não blasfemou contra o Espírito. Tem muita gente que fala: pastor, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito. Não, querido. Quem blasfema contra o Espírito nem sente culpa alguma. É uma rejeição absoluta, não quer Deus, não quer Jesus, não quer saber. Se você está sentindo culpa, é uma evidência de que você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito. Então, em seguida, vem a seguinte pergunta: e esse pecado pode ser cometido hoje? Eu não vou trazer aqui uma resposta definitiva, tá? Mas muitos estudiosos dizem que não, já que as condições que ocorreram não podem ser repetidas. Eu pergunto: Jesus está presente? Não. Então as pessoas não têm mais como ver a olhos nus, com os próprios olhos, os milagres que Jesus fez. Então, quem quer que seja que rejeite a Cristo, enquanto estiver nessa vida, ainda tem uma oportunidade para um dia aceitar Jesus, nem que seja na última hora. Vocês entenderam? Porque se o camarada naquela época, aqueles fariseus que tinham tudo aquilo a favor deles e disseram não, esses não tiveram volta, esses não iam se converter mesmo, não tinha perdão para eles. Mas alguém que quando você prega, zomba, reclama, fala que não, essa pessoa está caminhando para a morte, mas ainda tem chance em algum momento de se converter e aceitar Cristo. Mas a segunda visão é que alguns acreditam que sim. E nesse caso, a blasfêmia contra o Espírito seria rejeitar definitivamente a Cristo como Senhor e Salvador. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro,
Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Camarada, se não aceitar Jesus, ele está blasfemando contra o Espírito. Ah, mas pastor, ele não viu Jesus operar, mas ele teve muitas outras manifestações. Gente pregando, pessoas falando, amigos, familiares dizendo, olha, Jesus é o Salvador, ele mudou minha vida. O camarada vai até o fim sem aceitar Cristo, ele está blasfemando contra o Espírito Santo que nesta era está convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por último lugar, eu quero fazer uma outra pergunta para te levar à reflexão. E quanto ao pecado para a morte, o que seria? Bom, eu preciso dizer que este pecado tem sido objeto de muita controvérsia, tá? A visão mais comum afirma que esse pecado pode ser cometido por um crente e acontece quando uma pessoa vive uma vida de pecado, não desejando de forma alguma abandonar o pecado. E Deus decide abreviar a vida dela ou antecipar a sua morte. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 5, nós temos um caso aqui. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, a madrasta. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Paulo está criticando não só o camarada que foi admoestado e não quis se arrepender, mas a igreja por estar permitindo que isso aconteça. Aí ele diz, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus reunidos, vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Uau, Paulo está dizendo, ó, camarada não quis aceitar, ele não quis se arrepender, não quis abandonar, eu estou fora, não estou aí, mas eu já declaro para vocês que eu estou entregando esse cara para Satanás. Se juntem a mim. Por quê? Porque a vida dele vai ser abreviada, mas o espírito dele vai ser salvo no dia do juízo. Então, na minha opinião, o pecado para a morte é um pecado em que a morte aqui não é espiritual, se no caso o indivíduo é crente, mas é uma punição ou abreviamento da vida aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe